não delongar muito, né? Ser breve, e que Deus venha falar conosco por meio da palavra dele. Diz assim a palavra do Senhor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Verso 17. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, é que também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar, pedir a Deus para falar conosco por meio da palavra dele. Deus Santo, nós te louvamos, Deus, nós bendizemos o Senhor, Pai, na beleza da tua santidade, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, Senhor, e a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. E Deus, essa é a tua palavra, Deus, não é a minha palavra, não é a palavra do presbítero Ronaldo, não é a palavra de nenhum pastor, mas é a tua palavra que é regra de fé e prática para nós, que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tua palavra, Deus, que veio até nós te louvamos por ter a tua palavra em nossa língua, de fácil acesso. E esse é o teu povo, Pai, a tua igreja, são as tuas ovelhas, são os seus filhos, Pai, são os seus servos e servas. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar com eles por meio da tua palavra. Me usa com poder e graça por louvor da tua glória nessa noite, Pai, que o teu povo possa ser edificado, consolado, exortado, encorajado e santificado por meio da tua palavra. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, e que nós possamos cada dia mais, Pai, nos aperfeiçoar no amor do Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, se minha câmera, o microfone parar, vocês me avisam aqui, beleza, Ronaldo? Você me passa o zap, porque eu tô sem mic, eu tô usando o microfone da câmera, então às vezes ele dá uma falha, mas eu acho que vai ocorrer tudo bem aqui, beleza? Então vamos lá, meus irmãos, só para a gente não cair de paraquedas aqui, eu vou, se vocês ficou melhor aqui, irmãos, eu vou introduzir a epístola que nós vamos meditar nessa noite, somente nesses 3 versículos, né? Então, algumas informações gerais sobre a carta, o autor dela é o João, o próprio apóstolo João. Provavelmente aí os teólogos, estudiosos datam de 85 a 95 depois de Cristo, né? Dizem que foi escrito logo após de ser escrito o Evangelho de João, né? Então, a palavra-chave dessa carta, dessa epístola, é o amor, né? Então, a gente vê que ele vai destacar alguns personagens, os personagens principais dessa carta é o próprio apóstolo João, Gaio, Diótrefes e também Demétrio. É um nome bonito para colocar nos filhos aí, né? Então, um resumo breve dessa carta toda é que João, nessa carta, ele fala sobre os fundamentos da fé em Cristo. João, ele diz que os irmãos eles poderiam saber a certo se eram seguidores verdadeiros de Jesus ao avaliar as suas ações, ou seja, se amassem uns aos outros. Essa era a evidência da presença de Deus na vida deles. Entretanto, meus irmãos, eles estavam sempre discutindo, brigando, né? E eram egoístas e não cuidavam uns dos outros. Então, né, eles estavam demonstrando que, na verdade, eles não conheciam a Deus. Na verdade, eles não tinham conhecimento verdadeiro do Senhor, porque o conhecimento verdadeiro de Deus transforma as pessoas, né? A título de curiosidade para nós essa noite, a epístola de 1 João, esse livro, é o que mais apresenta a palavra Deus, né? Deus no Novo Testamento, né? Aqui, nessa carta que aparece mais que em qualquer outro lugar no Novo Testamento. Só nessa carta, 34 vezes, 34 palavras, a cada 34 palavras, né? Então, a epístola de 1 João, né, provavelmente foi escrita em Éfeso aí. Éfeso foi uma igreja pastoreada por Paulo, por Timóteo, por João. Só passou pastor top lá, né? Então, foi escrita após o Evangelho. Se a gente olhar pelos capítulos, ele vai tratar do capítulo 1 até o 2,14 das condições para a comunhão, né? Do capítulo 2,15 até o 2,27, ele vai tratar sobre os cuidados para a comunhão, as características da comunhão, no 2,28 até o 5,3. E depois ele vai fechar nas consequências da comunhão, do capítulo 5, verso 4 até o 5,21, meus irmãos.
Posto isso, meus irmãos, eu queria compartilhar um medo com vocês nessa noite, um temor que eu tenho. Eu tenho medo de nadar, na verdade, eu tenho medo de água. Quando eu era pequeno, eu afoguei, né? Eu estava no clube, eu era bem pequeno mesmo, bem gurizão, e eu pulei na piscina, né? Eu vi meus primos pulando, foi no clube da polícia, meu tio é militar, foi a primeira vez que eu fui no clube, né? Meu primo saiu correndo, pulou, meu outro primo saiu correndo, pulou e boiou. Eu falei assim: é isso, é só correr e pular, vai dar bom. Eu corri e pulei. Quando eu corri e pulei, eu subi, no que eu subi, eu não fiquei, eu desci. No que eu desci, eu bati o pé no fundo, subi de novo e ficou fazendo isso. Na terceira vez, eu já não tinha mais força na perna para tentar subir. E aí eu tava com uma espécie de short, uma sunga, e aí eu tava tão desesperado que a sunga começou a descer e eu segurei a sunga, né, para não cair assim e tal. E aí eu comecei a afogar nisso aí, cara. E meu primo me viu, e aí foi igual aquelas cenas de filme, né, quando a pessoa vem assim nadando e ele batendo o braço e me tirou da água, e eu cuspindo água, aquele desespero e tudo. Desde então eu peguei temor, eu peguei medo, eu peguei trauma de nadar. E até hoje eu tenho 2 metros de altura, então eu só entro na piscina que eu dou pé. Nas piscinas que não dou pé, eu não entro. Então eu tenho medo, eu tenho temor de água, de morrer afogado. Eu peguei esse trauma na infância. Só que a questão é a seguinte: esse meu medo, ele vai até um certo lugar, ele vai até uma certa hora que eu sou confrontado, o meu medo é confrontado com o amor. Por exemplo, se eu ver uma criança ou uma pessoa que eu amo, uma pessoa afogando, é óbvio que eu vou pular para salvar essa pessoa. Então, mesmo que eu morra afogado, eu vou pelo menos tentar salvar essa pessoa, seja na piscina, no rio ou no mar. Então, ou seja, o meu medo, ele é superado pelo meu amor. E é isso que eu quero propor para nós nessa noite. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo, conforme nós lemos aqui, e conforme João vai mostrar aqui no verso 18, né, que é nosso verso principal no texto dessa noite. É importante salientar, meus irmãos, que o João, ele é chamado o apóstolo do amor. Ele mesmo escreve, né? É engraçado. Ele escreve que ele era o discípulo a quem Jesus muito amava, né? Então, ele é o apóstolo do amor. João, ele que escreve o Evangelho de João, que faz o link com Gênesis, capítulo 1. Ele vai mostrar que, no princípio, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, e Jesus estava com Deus, assim como o Gênesis, né, mostra Deus criando todas as coisas foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João já faz esse link, mostrando que Jesus é o verdadeiro Deus. E João também é quem escreve, a 1 João, 2 João e 3 João, que nós estamos vendo aqui hoje, e Apocalipse, né? E o livro de Apocalipse significa revelação. Então nós vemos, meus irmãos, que Gênesis significa começo, significa princípio, e é o começo do amor. E no Evangelho é a vida desse amor em ação, é a vida de Jesus. O Evangelho mostra a pessoa e obra de Cristo. E as epístolas são a consequência desse amor. Como esse amor é aplicado à vida da igreja. Como Apocalipse é a revelação, Apocalipse, então, é a revelação desse amor. Como diz o Matt Wayne, o pastor, ele diz que a Bíblia é a carta de amor que Deus escreveu para os seus filhos. Então, a Bíblia é a carta de amor que Deus escreveu para os seus filhos. Então, vamos lá. Medo versus amor. O que nós devemos temer e o que nós devemos verdadeiramente amar. Volta comigo seus olhos para a palavra de Deus, no verso 16. Ele diz assim, no verso 16, que nós lemos: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, meus irmãos, nós vemos que ele já começa definindo quem Deus é, ou um dos atributos de Deus, que Deus é amor. E quando nós falamos de amor, eu quero que você pense no amor bíblico, não no amor que a cultura prega. A cultura prega uma distorção do amor, às vezes uma paixão, às vezes um amor que não condiz com a verdade, conforme 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não trata com levianidade, ou seja, com falsidade, o amor não arde ciúmes, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia diz que Deus é amor. Ele vai falar, e sabemos, e ouvimos aqui que ele fala no versículo 14, faz um paralelo com sabemos.
Ele fala permanecer no amor, então significa que o cristão, ele vive nessa esfera de amor, do amor de Deus, e que o amor é experimentado e expresso através da vida do cristão. Então nós vemos que o amor de Deus é demonstrado na sua fidelidade, na sua aliança, uma busca incansável pelos pecadores, ou seja, por nós, a respeito, né, dessa rebeldia, a diferença que nós tínhamos. Deus mesmo assim nos amou e provou o seu amor. Eu vou falar mais sobre isso nas aplicações, né? No verso 17 ao verso 19, meus irmãos, nós poderíamos resumir tudo somente numa sentença, que quando experimentamos o amor maduro uns pelos outros e compreendemos o amor de Deus para conosco, nós podemos vivenciar a certeza da salvação. Uma das coisas que nós cremos é que o crente tem a certeza da salvação. E essa certeza da salvação é baseada no amor de Deus. É baseada na obra de Deus por nós. Porque Deus, ele não nos ama, ele não nos ama de... Como é que eu vou explicar isso? Ele não nos ama hoje e amanhã deixa de nos amar. Ele nos ama eternamente. A Bíblia mostra que o amor de Deus é um amor eterno. O amor de Deus é um amor eterno. Então nós cremos que o Senhor nos ama independentemente. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou, o Senhor demonstrou o seu amor para conosco quando éramos ainda pecadores. Então o amor de Deus é um amor incomensurável, é um amor que não depende de nós, mas depende de quem ele é, né? O Agostinho, ele dizia que o Deus Pai, ele é o amante, o Deus Filho, ele é o amado, e o Deus Espírito é o próprio amor. E nós cremos que Deus, ele é a Trindade, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Um só Deus que subsiste em três pessoas. Essa é a fé cristã. Esse é um só Deus que nos ama. No verso 17, ele vai usar uma expressão, eu vou ler de novo para os irmãos ficarem comigo aqui. Ele vai dizer, nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, e também nós somos neste mundo. Nós vemos aqui, então, que a expressão madura no amor, ou aperfeiçoado no amor, ele vai usar também no verso 12, né, produz uma confiança num cristão que antecipa o julgamento de Jesus sobre o mundo. Ou seja, uma pessoa que permanece no amor, ela não terá vergonha de quando Jesus voltar. Quando nós falamos, às vezes, da volta de Jesus, isso causa esses dois efeitos. Ou causa temor, ou causa medo, ou causa uma esperança, causa um amor no coração das pessoas. Isso vai depender de se ela realmente conhece a Deus ou não, de qual o relacionamento dela com Deus. Se eu falo para você que vem um juiz eminente, e se esse juiz estiver irado, obviamente você vai temer, obviamente você vai ficar com medo, porque esse é um juiz justo. A Bíblia diz isso, que ele é um juiz justo que se ira todos os dias. Mas se você está aperfeiçoado, ou sendo aperfeiçoado, melhor dizendo, no amor, você não deve temer o juiz de Deus, né? E o juiz de Deus vem com a volta de Jesus. É isso que a Bíblia nos diz. Mas ele vai falar, também nós somos, ou seja, embora não sejamos semelhantes a Cristo quanto a uma obediência perfeita na nossa parte, somos semelhantes a ele na nossa orientação básica e nos dirigimos como ele faz em relação ao mundo geral. Nós temos que entender, meus irmãos, que esse amor de Deus por nós está sendo amadurecido em nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz que ele nos amou e nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está nos moldando, está nos aperfeiçoando no amor. É um processo, é gradual, não é de um dia para o outro que você se converte, que você aceita Jesus e você se torna uma pessoa perfeita. Não, isso é um processo. Deus está trabalhando em nós. Nós ainda temos dificuldade de amar, nós ainda tememos coisas que nós não deveríamos temer, nós ainda temos temor dos homens acima do temor de Deus, que é um erro, né? Assim como o apóstolo Pedro, ele temia os homens, ele negou Jesus 3 vezes. Nós vemos em Atos capítulo 2 e adiante, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele prega, e aí o amor de Deus é maior que os homens, ele é preso, ele é proibido de pregar o evangelho. Ele diz, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ou seja, nós não podemos deixar de testemunhar do amor. Agora Pedro, ele ama
a Jesus mais do que ele temia os homens, né? Mas continuando aqui, meus irmãos, no verso 18, existe uma comparação madura do amor que remove qualquer medo, qualquer julgamento de Deus, qualquer medo do julgamento de Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. É haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. 1 João 4:9, aí no verso 9, você vai olhar para a sua Bíblia. Ou seja, meus irmãos, o amor de Deus por seus filhos foi visivelmente demonstrado por meio da obra de Jesus Cristo em nosso favor. E como eu disse, meus irmãos, esse amor é aperfeiçoado. Os discípulos, João, aqui, às vezes a gente fala João, o apóstolo do amor, mas esse mesmo João, apóstolo do amor, é que perguntou a Jesus, permita que nós oremos para lançar fogo do céu e destruir essas pessoas, né? Esse era o João, o apóstolo do amor. Ele foi se tornando amável. Quanto mais ele se relacionava com Jesus, mais ele tinha facilidade de amar. Né? No começo, ele não era o apóstolo do amor. Ele era assim como nós, pecadores, imperfeitos. Mas 1 João 12, meus irmãos, ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Meus irmãos, como que eu sei que eu amo verdadeiramente a Deus? Quando eu demonstro o amor pelo meu próximo. Quando eu demonstro amor pelo meu irmão. É isso que vai definir se eu verdadeiramente amo a Deus ou não. Não tem como eu amar a Deus e me relacionar com Deus se eu odeio o meu irmão. A Bíblia diz que se eu odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. E se eu disser que conheço a Deus, eu odeio o meu irmão. Isso não é verdade. E eu pergunto para você nessa noite, do que você tem medo? O que te amedronta? Ou o que você tem amado? Ou quem você tem amado? E quando eu falo amado aqui, é amado acima de todas as coisas. O que é prioridade na sua vida? O que você coloca em primeiro lugar? O que ocupa o trono do seu coração? Às vezes nós tememos as coisas, meus irmãos, ou as pessoas, e não tememos a Cristo, não tememos a Deus. Às vezes nós amamos o dinheiro, às vezes nós amamos nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nós amamos várias outras coisas, nosso trabalho, mas nós não demonstramos esse mesmo amor por Jesus, por Deus, e nem pelo nosso próximo. Eu queria partir para a conclusão, meus irmãos. Deus, ele manifestou o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Em João 3,16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira aqui no original é porque não pode ser traduzida. Não tem como expressar. O amor é tão grande, é tão imenso, que ele usa essa expressão de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus transcende isso aqui. O amor de Deus é um amor eterno. Não é um amor que começa hoje e amanhã acaba. Não é um amor que dura 2 anos. Não é um amor que dura 20 anos, 200 anos. Não, é um amor eterno. É um amor eterno. A obra de Deus, a obra da criação é um resultado do derramado amor de Deus. Deus, ele estava amando a si mesmo antes da fundação do mundo. João 17:3 diz que a vida eterna é essa, que conhecemos a Deus e Jesus Cristo a quem enviasse. Né? E que Deus Pai estava amando a Jesus Cristo antes da fundação do mundo. João 17:24 nos mostra isso. Então, o amor de Deus, ele transborda na criação, gerando assim nós, e Deus, ele demonstra seu amor enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Você deve, meus irmãos, não temer a Deus, mas amar. Se você está em Cristo. Caso você não esteja em Cristo, aí sim você deve temer. Porque a Bíblia diz, Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meus irmãos, o mundo, os homens maus, eles não podem fazer nada a nós a não ser prejudicar nosso corpo físico. Nós estamos vendo, todos estão vendo agora, os cristãos sendo perseguidos no Afeganistão pelo Estado Islâmico, pelo Talibã. E a única coisa que eles podem fazer é matar o corpo, matar, destruir as pessoas, confiscar os bens dela e fazer elas se tornar mártires. Mas a alma deles está com Cristo.
E o corpo deles será glorificado, eles receberão um corpo de glória eterna, um corpo resultado da obra do amor de Cristo por nós. E eu queria te dar uma boa notícia nessa noite, meus irmãos. Qual é a boa notícia? O Evangelho é uma boa notícia. Qual é a boa notícia nesse texto aqui? A boa notícia é que o amor de Jesus por nós, meus irmãos, se aplica a todas as esferas da nossa vida. O amor lança fora todo medo. Talvez você tenha medo de um casamento, de constituir uma família. Talvez você tenha medo de abrir uma empresa, começar seu próprio negócio. Talvez você tenha medo de congregar, você diz, as pessoas vão me julgar se eu for na igreja, porque no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez você tenha medo de ter filhos, você diz, o mundo está tão ruim, e eu ganho pouco, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez você tenha medo do amanhã, talvez você tenha medo de morrer. Essa pandemia, uma coisa que fez foi externar o medo das pessoas. Eu tô com medo de pegar Covid e morrer. Eu tô com medo de tomar a vacina e ter reação. Eu tô com medo, mesmo as pessoas que tomaram a vacina morreram de Covid. Talvez você tenha medo do amanhã, você não sabe o que vai acontecer. A tecnologia está avançando, você tem medo de ficar sem emprego. O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado o seu amor? O que tem gerado medo no seu coração, meus irmãos? A boa notícia é que Jesus venceu todos esses medos. Todos esses medos foram vencidos por Jesus, e em Jesus nós podemos vencer esse medo, no amor de Jesus. Nós podemos viver amando uns aos outros. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, meus irmãos. Nosso maior medo, o que bota pavor em todos, não, porque a morte ela é igual para todos, não importa se você é presbítero, se você é apenas um membro, se você está fora da igreja, se você é rico, se você é pobre, se você é homem, se você é mulher, alto, baixo, branco ou preto, a morte ela pega todos nós, mas Jesus venceu a morte, nosso maior medo. Essa é a boa notícia. Eu queria dar 4 aplicações para nós nessa noite, e eu queria orar novamente e retornar a palavra para o presbítero Ronaldo. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus é um Pai que nos ama. Você não deve ter medo. Deus é um Pai que nos ama, meus irmãos, por isso nós não devemos temer. Romanos 8,15 diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Deus nos ama, Deus é um Pai que nos ama. Talvez você está falando isso, mas meu pai me abandonou, mas o Deus Pai não. Ele nos ama, o amor dele é verdadeiro, ele já provou o amor dele por nós, enviando seu filho para morrer no nosso lugar, e ele continua nos amando. Em segundo lugar, meus irmãos, o amor nos torna livres para servir. Lucas 74 e 75, ele vai dizer que o amor de Deus nos faz livre para servir. Nós podemos servir sem medo. Em terceiro lugar, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos capacita para vencer o medo. 2 Timóteo, meus irmãos, 1,7 diz, portanto, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é um espírito não de covardia, mas de amor, um espírito de equilíbrio. E esse verdadeiro amor lança fora todo medo. Como eu já dei o exemplo do apóstolo Pedro aqui, que outrora, negando Jesus por causa do medo, ele está testemunhando Cristo até os confins da terra. Em quarto lugar, meus irmãos, em último, seja grato ao amor de Deus. Tenha um amor reverente que Deus requer de nós. Você tem que ter isso. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hebreus 12, 28 vai dizer, portanto, já que temos herdado um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Não é um temor de simplesmente ter medo, mas é um temor de respeito, gerado pelo amor de Deus. Nós respeitamos a quem nós amamos. Eu respeito minha mãe porque eu amo a minha mãe. O temor, ele é uma resposta ao amor. Que nós possamos refletir nisso nessa noite, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente nos apegar no amor de Deus, nos apegar no amor que Deus tem por nós, e que esse amor de Deus possa fazer com que nós venhamos vencer todo o nosso medo, seja ele qual for. Vamos orar mais uma vez, e eu retorno a palavra para o presbítero Ronaldo. Deus Santo, nós te louvamos, Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque a tua